Olá pessoal, salve Maria. Estamos aqui depois de muito tempo sem vídeo aqui no canal, mais uma vez. Estamos aqui para comentar um pouco de alguns acontecimentos históricos e eu estou aqui hoje com o João Gabriel, né, dono de uma página lá no Instagram, que vou colocar o link na descrição aí. E pode se apresentar, João, por favor. Olá a todos, salve Maria, me chamo João Gabriel. É um prazer estar gravando aqui no canal, que eu acompanho os vídeos há bastante tempo. E como o senhor Gabriel bem falou, hoje vamos tratar sobre diversos assuntos históricos, traçar uma linha histórica até o Concílio Vaticano II e suas consequências. Perfeito. Então, vamos começar do começo, né? É evidente que o homem ele sempre vai ter esse abismo, né? O homem sempre vai estar condenado, vamos dizer assim, justamente por causa do pecado original, né? Desde Aristóteles a gente já tem essa noção, né, de que o homem tem uma concupiscência infinita. Se não me engano, ele diz na Ética isso. Então, assim, o mundo, a verdade é essa, né? Tem alguns continuistas que falam, né? Quando que a igreja nunca esteve em crise, né? É evidente, a igreja sempre teve alguns problemas, sempre teve problemas, seja problemas locais, seja problemas mais, não posso dizer universais, né? Como a proporção que temos hoje no Vaticano II, mas o arianismo mesmo, por exemplo, a crise no papado da Idade Média, que a gente vai comentar aqui, né? O Sínodo do Ocidente, e a própria Renascença, né? Então, assim, o homem sempre vai estar condenado a ir mais fundo, né? A sempre querer se afastar de Deus, se afastar, né, de Nosso Senhor, se afastar da igreja, né? E é muito triste toda essa situação que a gente vive hoje a respeito do Vaticano II, né? Bom, Francisco, né? Que acreditamos que realmente mesmo seja o verdadeiro Papa, ele que deveria confirmar os irmãos na fé, né? Afasta tantas pessoas da verdadeira fé, né? Deturpa totalmente a fé. Mas enfim, a crise na igreja, assim, propriamente dita, a crise no Ocidente, propriamente dita, a gente pode dizer que começou ali mesmo, no finalzinho da Idade Média, né? Ali no século XIV, XV, né? Logo depois da morte de São Tomás, né? Com a crise do papado da Idade Média, que vários santos se levantaram contra, Santa Catarina de Sena, São Vicente Ferrer, né? E temos a famosa questão, né, do poder temporal querer subverter o poder espiritual, né, para si, né, querer colocar-se acima do poder espiritual, né? Temos aquela questão com Luís IV, né, na verdade Felipe IV, né, Felipe o Belo, que prendeu o Papa. Enfim, essa crise, né, que gerou do Papado de Avignon, ela começou a preceder um pouco o que seria do protestantismo. Então a gente tem vários católicos da época, teólogos da época, que começaram a criticar a instituição papado, começaram a criticar Roma, né? O papado é necessário, começaram a criticar a própria pessoa moral dos papas, né? Porque, se não me engano, nessa época a gente teve o quê? Uns 7 ou 8 papas, eu não lembro agora, né? Na história de Santa Catarina de Sena tem bastante sobre isso. Foi uma grande santa, né, que ajudou muito a, a, a entrar em um acordo, né? E, enfim, tem toda essa questão, né, de subverter a ordem sobrenatural à ordem natural. Não sei se você quer comentar alguma coisa aí, João. Sim, para entender o Concílio Vaticano II e como se culminou na história, nós precisamos, claro, compreender aquilo que causou. É claro que se nós formos remontar todo o problema, nós vamos parar no primeiro revoltado, que foi Lúcifer. Mas antes de comentar sobre as coisas propriamente ditas, é sempre bom ter uma noção filosófica correta da história. Porque o naturalismo, como diz bem o nome, tirou qualquer estrutura sobrenatural na interpretação das ciências. Então nós precisamos entender que o primeiro caráter da filosofia moderna, que é filha da filosofia pagã, é a incerteza. E ela comunicou essa incerteza, infelizmente, também à história. Mas o que é a história? A história é a ciência dos fatos, das suas causas, dos seus efeitos, fim particular e tendência para um fim geral e supremo. E esses fatos da história são devidos a duas causas: a ação de Deus e a liberdade do homem. Se são devidos a essas causas, tem, portanto, um duplo fim: a glória de Deus e a salvação do homem. Daí dois elementos na história: o elemento divino e o elemento humano. Então nós temos que sempre ter em mente essa visão histórica para que nós possamos compreender o mundo tal como ele é de fato, sem cairmos no erro. Então é o fato que, como diz no Gênesis, abre aspas, no princípio, Deus criou o céu e a terra, porém estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo,
e o Espírito de Deus moviam-se sobre as águas. Deus criou o mundo e, descansando, viu que tudo que ele fez era bom. Então Deus se revelou ao povo do Antigo Testamento e prometeu o Messias, que viria redimir o homem do pecado original cometido por Adão e Eva. O Messias veio, figurado em diversas partes do Antigo Testamento, e se sacrificou pelos nossos pecados, sacrifício esse que foi perpetuado pela Santa Missa. A partir daí, o mundo, pode-se dizer, sempre foi dividido em dois campos, o bem e o mal, mas o mundo, a partir daí, tomou o anticatolicismo e o catolicismo. Cristo disse: ou você é meu filho, ou você é filho das trevas, aquele que não é por mim é contra mim. Então, claro que até a Europa se tornar cristã demorou 800 anos. A Europa só foi cristianizada, por assim dizer, no século IX. Então, desde aí, nós temos uma construção geral da cristandade. E essa cristandade foi sendo interrompida justamente pelas causas que vamos falar posteriormente. A saber, a primeira causa, o cisma do Ocidente. Perfeito. Enfim, comentar um pouco acerca dessa questão, que é importante de frisar, já que hoje, no mundo moderno, né, sempre tem essa questão de não se mistura política com religião. Sim, se mistura e deve se misturar, evidente. Né? Vou ler aqui um trecho de um livro do Política Cristã, do padre Guilherme de Villiers, que é um livro muito bom, recomendo que comprem, quem estiver ouvindo. É uma verdadeira política católica, dá uma boa noção de muitas coisas, né, do âmbito político mesmo, né, o que a igreja pensa sobre. E o padre é um tomista raiz mesmo, muito bom. Muitas das coisas que o padre Caldeirão fala, ele também afirma, né, ele confirma. Enfim, abre aspas aqui para o livro. A distinção e união harmônica dos poderes civil e religioso fez a grandeza da civilização cristã. O poder civil tendo como fim próximo e principal o de ocupar-se dos interesses terrestres, e o poder eclesiástico de procurar os bens celestiais e eternos. Na sociedade cristã, os reis obedeciam aos sacerdotes, e a filosofia do evangelho presidia o governo dos estados. Tudo então estava impregnado das divinas influências da sabedoria cristã. As leis, as instituições, os costumes, todas as classes, todas as relações sociais. A partir do Renascimento, os estados foram se separando paulatinamente da Igreja, o que não deixou de levar à derrocada da civilização cristã e à condenação de milhões de almas, assim ao menos como os papas da tradição nos têm apresentado a história moderna. Então, assim, essa crise, né, que Felipe Belo gerou, ela vai desencadear em uma série de fatos, né, uma série de acontecimentos históricos, que o próximo mesmo vai ser o protestantismo, né, o protestantismo que é o berço do liberalismo, do subjetivismo, da filosofia moderna, né, fora também o tanto de almas que o protestantismo ceifou praticamente da igreja, né? Praticamente um terço da Europa virou protestante. Então, bom, falar um pouco aqui da questão do próprio Lutero mesmo, que assim, o pessoal acha que, né, a reforma, né, a revolução, né, vamos dizer assim, revolução protestante, começou, né, realmente em 1517, porque Lutero, né, inovou, né, foi inovador. Mas a reforma é desde Wycliffe, né, até alguns outros pretensos reformados, né, como diz o próprio Santo Afonso de Maria de Ligório, pretensos reformados que duvidavam da Eucaristia, criticavam o papado, criticavam a hierarquia da igreja, né, criticava essa forma mesmo, né, de ter uma hierarquia, né, de ter o padre, o bispo, o papa, né, os cardeais, o papa, né, tanto é que hoje o protestantismo, falando hoje o protestantismo, ele é uma bagunça, né, justamente por ter hierarquia, e, tipo, os fiéis ali, sei lá, o pastor no máximo, né, mas eu mesmo, como venho do protestantismo, a gente tinha, tipo, lá na seita que eu era, né, graças a Deus saí, a gente tinha o bispo, mas enfim, ele era só uma figura representativa, assim, tipo, o cara tem experiência na área, tá ligado? Então, sei lá, ele era pastor há 10, 15 anos e pronto, você é bispo. E não tem nenhuma missão, não tem nenhum cargo, assim, né, especial, assim. Então, o protestantismo vem com essa revolta de autoridade. Se não me engano, o professor Orlando Fedeli, ele fala nisso também, né, dos males da revolução, que sempre é uma espécie de revolução satânica, né, que é sempre contra a autoridade. A autoridade, ela exerce grande papel no mundo, né, um bom papel no mundo, principalmente quando está a serviço da verdade, que no caso é a autoridade da igreja, né, igreja segundo São Paulo, que é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, a gente começou com o protestantismo, né, que se revoltou contra a autoridade da igreja. A gente tem a maçonaria, que se revoltou contra a autoridade de Nosso Senhor, né? A Revolução Francesa também, né, que é filha da maçonaria. E a gente tem a Revolução, né, de 1917, né, a Revolução Comunista, que se revoltou contra a própria autoridade de Deus, né? E hoje em dia Só mesmo, um comentário.
como você bem disse, teve todas essas revoluções. Salvo engano, essa fase é atribuída a Pio XII. Ele disse: o primeiro grito deles foi Cristo sim, a igreja não. O segundo foi Uhum. Deus sim, Cristo não. O terceiro, Deus está morto. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Então a gente tem essa série de revoluções, né? E hoje mesmo, né, em 2023 aqui agora, a gente tem gente falando que essa coisa, né, de ideologia de gênero, né? Então assim, subvertendo até a autoridade da própria natureza, da própria realidade. Ah, eu sou homem porque eu me sinto homem, mas enfim, é completamente louco. Né? É o ápice praticamente do idealismo também, né? De tudo que está na nossa cabeça se virar realidade. Tem várias consequências, mas enfim, voltando para o protestantismo, né? A gente pode comentar isso mais para frente. É, bom, o protestantismo, como eu já falei, ele é filho, né? Filho não, né? Ele foi o berço, né? Do liberalismo, do naturalismo, principalmente, justamente por sua filosofia, de certa forma, subjetivista. O próprio Max Weber vai falar também que o protestantismo foi o berço do capitalismo, justamente por causa da noção de prosperidade teológica, né, que os calvinistas tinham, né, da predestinação, é, que basicamente vai falar, né, se você está enriquecendo, você é um predestinado para o céu, né, se você é pobre, você vai para o inferno. Enfim, isso caracteriza muito bem uma mentalidade bem materialista, além de que os calvinistas também foram bastante em massa, né, para a Suíça, que é um dos lugares que mais tem bancos, assim, ricos de nome, né, no mundo, e foram em massa também para a Inglaterra, né, que podemos dizer que foi o, como eu posso dizer, foi o precursor do anticristo ali na Idade Moderna, né, antes dos Estados Unidos. Foi essa grande, é, esse grande esse grande megafone, né, de Satã praticamente que a Inglaterra foi, né, ao espalhar todo o seu caos ali no Oriente, principalmente, né, muitas pessoas sofreram na mão dos ingleses, né, muitas pessoas, inclusive os próprios católicos mesmo. Quantas pessoas não foram martirizadas, né? O próprio São Tomás More, né, que é um mártir nosso, e eles também veneram, né? O próprio homem que mataram. Né? Enfim, com a É sola tipo um escritura, judeu venerar Nosso Senhor Jesus Cristo. é praticamente isso, Faz sentido. né? Tem tem o pessoal que é judeu messiânico, né? Também não consigo entender isso, né? O cara quer continuar a tradição judaica e quer acreditar em Nosso Senhor. Né? Mas enfim, são praticamente arianos, né? Vamos dizer assim, porque eles acreditam que Nosso Senhor é o Messias e tal. Só que os judeus mesmo sabem que o Messias não é Deus. Nosso Senhor falou: eu e o Pai somos um só. Tudo que é do Pai é meu. Então, eles não são propriamente, sei lá, cristãos judaizantes, né? São hereges. Voltando, a sola escritura, né? Como eu já falei aqui, ela foi praticamente um o começo ali, né, do subjetivismo, né? Porque assim, gente, isso é meio óbvio, né? A Bíblia, ela é cheia de metáforas, uma linguagem tem uma psicologia da linguagem bem específica da época, é por isso que a gente precisa de pessoas que entendam, né, as Sagradas Escrituras, entendam o latim, entendam o hebraico. O próprio São Jerônimo mesmo, quando ele traduziu a Vulgata, ele pediu ajuda de rabinos para traduzir o Antigo Testamento, né, a Torá, né, que no caso é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele pediu ajuda dos rabinos para traduzir. Né? Então, assim, tem que ter uma boa noção da época que você tá estudando, que você está se metendo ali, né, no Antigo Testamento. Tem que ter uma noção das leis dos judeus, né, no Antigo Testamento. E são várias leis, são várias. Eu acho que até hoje algumas leis vigoram no judaísmo. Se eu não me engano, são 613 leis, alguma coisa assim. São muitas leis, né? Então, isso só falando assim de tradução bíblica mesmo, né? Não vou nem falar da exegese mesmo, da apologia, né, da apologética. Mas enfim, é óbvio que com só a escritura, cada um é um intérprete da Bíblia, cada um é o seu próprio papa, né, praticamente isso. É óbvio que vai combinar em várias seitas. Tanto é que hoje o protestantismo é denominado de várias seitas. Não importa o que o O, protestante queira falar, pode os falar. Atos dos Apóstolos, inclusive, salvo engano, capítulo 8, verso 30, não me recordo muito bem, narra justamente essa autoridade que nós devemos para com a Igreja Católica. Porque Uhum, Cristo disse: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E o uhum, apóstolo estava se direcionando a um leigo, e o leigo estava lendo um livro do Antigo Testamento. E aí o apóstolo São Filipe, salvo engano, disse: compreendes porventura o que está lendo? E o leigo disse: como podereis compreender se não há alguém para me explicar? perfeito, Depois de dito isso, São Filipe, o que ele fez? Ele explicou aquele que estava lendo em nome de sua autoridade apostólica. perfeito. Então, os protestantes, a gente percebe o seguinte:
Você bem falou no início do vídeo que o vigário de Cristo na Terra, o Papa, deve confirmar seus irmãos na fé. Ou melhor dizendo, seus filhos na fé. Se ele não confirma, há naturalmente divisão e discórdia, como nós temos hoje. Uhum. Então, da mesma maneira, o protestantismo é uma bagunça porque nunca houve alguém que confirmasse eles na fé. Perfeito. Além de que o protestantismo não tem autoridade nenhuma, né? Eles não têm uma figura central. O padre Fodorão comenta, né, que o camponês medieval médio, né, ali do século XII, XI, X, ele depositou sua confiança na igreja. Ele depositou, e a igreja com a autoridade baseada na verdade. Né? A autoridade, ela é um bem no mundo. Ela assim, hoje o mundo moderno, principalmente, ele o mundo contemporâneo, ele demoniza a autoridade. O que é a democracia que a gente vive hoje, né? Essa guerra entre Congresso, Senado, Executivo, Judiciário, principalmente hoje no Brasil. Né? Todo mundo sabe dos escândalos que o Judiciário faz aí na política brasileira. O que é isso senão uma bagunça? Ninguém tem autoridade. Né? Então, assim, Jogos de interesses, né? sim, esse é o palco da democracia. Tudo, o palco da democracia é o dinheiro. Né? Então, assim, não é nem querendo passar pano aqui pro Bolsonaro e tal, mas que poder governamental, de fato, ele tem? De passar alguma coisa numa canetada. Ou Lula, que seja. Tudo tem que passar pelo Congresso, aí tem que passar emenda, né? Aí tem que passar aquela coisa. Eu não lembro nem o nome agora, o pessoal estava até discutindo lá naquele podcast do Cogos lá, falando que o presidente ele repassa coisas de orçamento privado, enfim, é tudo às escondidas, tudo em segredo, tudo com jogo Exatamente. de interesse, tudo, vamos tentar pegar o centrão, enfim. Isso é democracia. Né? Então, Isso assim, é, a gente. inclusive, a ideia do Jean-Jacques Rousseau, né? Que dizia que Uhum, quem possui autoridade são meros mandatários dos seus subordinados. Então, exatamente. ele possui poder tão somente porque eles permitiram, é tudo efeito da vontade humana. Ele não Uhum, seria um superior, mas apenas o representante do interesse de todos. Isso é perfeito. justamente o que nós vamos falar, né? O naturalismo, que é a eliminação de Deus na ordem das coisas do mundo. Uhum, Então, isso expulsa Deus da vida pública. É justamente o que o Concílio Vaticano II faz em Dignitatis Humanae. certo, perfeito. Enfim, então, assim, esse pessoal, assim, que quer passar pano, esse tipo de coisa de democracia, poder do povo. Cara, poder não tá no povo. O poder tá em quem tem dinheiro. Enfim, e hoje no mundo capitalista, né, claro, o que manda é o dinheiro, principalmente no Ocidente, nesse mundo ultramaterialista que a gente vive. E a gente sabe quem é que tem o dinheiro. Né? Sabemos muito bem. Enfim, é que o YouTube não pode saber, né, que a gente sabe. Mas enfim, Exatamente. Senão o canal cai. sabemos. Mas enfim, voltando. Então, assim, toda essa questão de autoridade no protestantismo é zero. Né? Como o Gabriel falou, eu vou entrar aqui no assunto do naturalismo, que é ali o ápice ali mesmo da Renascença, né, onde, inclusive, né, teve o Tratado de Westfália, né, que teve, por causa do protestantismo, eclodiu várias guerras ali na Europa, né? Guerras entre franceses, alemães, franceses, espanhóis também lutaram a favor dos católicos ali dos franceses, enfim, vários principados alemães, suíços, holandeses, né, que nem existe Holanda ainda, né, era um principado ali do Sacro Império Romano Germânico. Mas, enfim, vários principados ali que foram ganhando a sua independência foi por causa do protestantismo. O protestantismo, os reis, os príncipes, eles viam, né, a reforma, toda aquela questão religiosa, como uma oportunidade de subverter mesmo o poder espiritual, né, para si e se afastar da igreja. Inclusive, uma das coisas que aconteceu é a própria questão da usura, né, de emprestar dinheiro a juros. Né? Quantos reis, príncipes não se afastaram da igreja justamente pelo freio moral, né, pelo código moral que a igreja tinha sobre algumas ações do governo, do príncipe, né? Então, e o que o protestantismo dava liberdade. Né? Então pode É cobrar usura, pode justamente cobrar o que juros. fez o Felipe o Belo, né? A, Sim, a primeira independência, a primeira autonomia do homem em relação à igreja foi justamente a autoridade disciplinar, com o Felipe o Belo. sim, perfeito. Ele queria eleger o Papa que tivesse de acordo com seus interesses, né? Com o interesse da França, né? Enfim, Clemente V, na o quê? época, foi ele. Ah, sim. Sim, eu não sei o nome dos papas dessa época. Se não me engano, tem um Bento XIII, que era antipapa, né? Mas, enfim. É, e voltando, né, ao assunto, esse tratado de Westfália, né, foi entre essas guerras, né, se não me engano, foi
o Tratado da Guerra dos 30 Anos, onde os católicos e os protestantes estavam se guerreando, estavam se matando. Inclusive, foi uma das guerras mais, assim, sanguinolentas que podemos dizer, porque eram filhos matando pais, né, filhos católicos matando pais protestantes matando filhos, sobrinhos, primos católicos, e vice-versa. Então, realmente, mesmo foi uma coisa sanguinolenta. Esses são os frutos da reforma, né? Pela árvore conhecerem os frutos. Né? Os frutos conhecerem as árvores, né? E o que o próprio Don Wilson fala, que eu acho muito interessante isso, ele fala naquele vídeo da Pachinde dele, que ele fala que só esse tratado de paz de Westfália, querendo ou não, na época ali, ele pode ter sido um mal menor, de fato. Muitas pessoas estavam morrendo, etc. Mas ele em si já é um espírito naturalista. Ele já tem um espírito naturalista. Mas os bispos apoiaram. Sim, os bispos apoiaram justamente por ser um mal menor. Mas ele já tinha um espírito naturalista. Porque eram os católicos e os protestantes se reunindo no lugar e falando assim: ok, eu respeito o seu espaço. Fique aí com sua fé que eu fico aqui do meu lado. Isso já é indiferentismo religioso. E isso também é colocar a paz acima da verdade. Né? Dom Wilson fala, eles Exatamente. colocaram a paz acima da verdade. Isso também, de acordo com o Hilaire Belloc, no livro dele As Grandes Heresias, levou justamente à apostasia das nações protestantes, por assim dizer. Eles apostataram, claro, na Revolução Protestante, mas eles abandonaram a fé protestante, que já era um lixo, por Sim. causa desse subjetivismo instaurado na sociedade. Então, se você for perceber, os países em que mais se alastrou o ateísmo no século XX foi justamente países protestantes. E os pensadores nefastos vieram dos países protestantes, justamente por Sim. causa desse subjetivismo que você bem falou. Sim. Não, hoje mesmo, falando de mundo moderno hoje, falando de agora, 2023, os países protestantes são os maiores ateus. Que tem ateu, que tem muçulmano, que tem LGTV, né? Tem os maiores índices, né, de suicídio, inclusive. Né? A Noruega, ali, os países escandinavos, a Alemanha, a própria norte da França também, que tem bastante protestante, né? São dos piores lugares para se morar no país do mundo, porque hoje o progressismo lá reina. Né? Mas, enfim, voltando ao assunto, então, colocaram já mesmo, já tem esse clima naturalista, já tem esse clima já de tirar Deus da vida pública, da filosofia, né? Tava borbulhando, né, todas essas ideias naturalistas na Europa. E é claro que isso vai dar ruim. Claro que isso ia dar ruim. Né? E, comentando aqui um pouco acerca do naturalismo, o erro do naturalismo é justamente achar que a graça, né, no caso sobrenatural, ele destrói a natureza. Né? Isso vai gerar várias e várias confusões, que até o próprio São Roberto Bellarmino, ele acaba caindo no erro de subverter um pouco da ordem natural e sobrenatural, né? Ao falar que o homem tem dois fins, enfim, isso é outro tema para outro vídeo, tema mais filosófico. Mas enfim, novamente aqui vou citar o livro Política Cristã, do padre Guilherme, e ele vai dizer o seguinte, abre aspas, comentando o princípio, a graça supõe a natureza, alguns insistem sobre a autonomia desta em relação àquela, a autonomia da natureza em relação à graça. A natureza tem suas leis próprias e suas finalidades que não foram modificadas pela elevação do homem em ordem sobrenatural. Ao mesmo tempo, exaltam a autonomia e independência da ordem sobrenatural, tendendo desta forma a dissociar o político do religioso. Para esses autores, parece que a natureza não é mais que o suporte extrínseco da graça. Aceitam que a natureza seja subordinada à ordem divina e ordenada, para os fins supremos da graça, mas tudo isso de um modo tão transcendente e extrínseco que termina ficando vazio de qualquer significado concreto. Dessa maneira, o princípio "a graça supõe a natureza" parece significar para eles a natureza não é de maneira alguma afetada pela graça. A consequência é o naturalismo político. Aqui há um erro grave. A verdade é que a natureza não é absolutamente indiferente à graça. A natureza é profundamente modificada por ela, mesmo conservando suas leis próprias. E não é somente o Estado, mas toda a natureza fica assim afetada por sua elevação à ordem sobrenatural. Né? Então tem claramente aquela distinção de corpo e alma também, que destruíram, a filosofia moderna vai continuar destruindo isso, né, como o marxismo, o materialismo, o positivismo vai acabar destruindo toda essa questão metafísica também. Primeiro é a graça, né, que eles destroem, depois é a própria metafísica que eles vão acabar destruindo. Né? Então, basicamente é isso da questão do protestantismo. O protestantismo ele foi uma das grandes desgraças do mundo, do Ocidente, sem dúvida nenhuma. Lutero provavelmente está no inferno hoje queimando merecidamente, né? Com certeza está em um dos piores lugares do inferno hoje. Bom, resumindo, continuando na verdade, né? Do protestantismo vamos ter suas consequências, né? A maçonaria, né? A tão famosa maçonaria. Temos Exatamente.
Só antes de falar sobre a maçonaria, você Uhum. bem falou sobre o protestantismo. Antes do protestantismo, tem uma causa do erro, alastramento do erro, muito evidente também, que foi justamente os imigrantes, por assim dizer, os refugiados de Constantinopla, em 1453. Então, acontece que na Idade Média, na alta cristandade, se possuía um princípio bem claro. Eles tinham como princípio de ordem e luz que a religião, isto é, a religação de Deus com o homem, é no mundo, na sociedade e em todas as coisas que compõem a realidade, o que o sol é no firmamento. Ou seja, o centro em volta do qual tudo gravita ou tudo deve gravitar. Então, Orlando Fedeli também diz sobre isso, que as outras ciências eram justamente degraus à teologia. O mundo das ciências inferiores leva à verdade, que é a filosofia, e a filosofia leva à contemplação da verdade, que é o próprio Deus na teologia. Isso é o que se chama teocentrismo. E o padre Perfeito. Calderon, no livro Prometeu, a Religião do Homem, ele diz justamente que nesse período, pós-renascentismo, ocorre o giro antropocêntrico. O que era teo, Deus cêntrico, Deus no centro, passou a ser antropo, homem no centro, antropocêntrico. Então, o Monsenhor Gaumer, no livro dele O Verme Roedor das Sociedades Modernas, o Paganismo e a Educação, vai dizer, abre aspas, esta ordem tão perfeitamente lógica aos olhos da razão e da fé teve a desgraça de desagradar os homens que, sabendo ou não, introduziram o paganismo na Europa, inaugurando a terceira época da nossa educação pública. E ele vai dizer o que causou tal coisa. Continuando, Constantinopla acabava de cair aos golpes de Mehmed II. Era 1453. Os gregos fugitivos chegam ao Ocidente. Na sua bagagem de proscritos, trazem as obras dos filósofos, poetas, oradores e artistas pagãos, de que são admiradores fanáticos. Acolhidos pelos Médicis, pagam-lhes o agasalho, explicando as obras dos seus antigos compatriotas, exaltando a glória de tudo que foi inspirado pelo gênio pagão. Dir-se-ia que a Europa, olha só que audácia, até ali nada conhecera de eloquência, filosofia, literatura, poesia e belas artes. Na página seguinte disse: assim disseram em todos os tons dos novos mestres. Surdamente minado pelo espírito de revolta, triste fruto do grande cisma do Ocidente, que nós bem falamos, o cisma do Ocidente causou esse espírito de revolta, e o Monsenhor Gaume ressalta isso em seu livro. A Europa presta atentos ouvidos a estas palavras, as palavras dos gregos fugitivos de Constantinopla. E com todo o ardor de rancor comprimido, aproveita a ocasião de lhe quebrar a autoridade literária, enquanto não chega o momento de romper abertamente com ele, quebrando-lhe a autoridade religiosa, que se veio a se culminar na Revolução Protestante do herege Martinho Lutero. Já não se vêem senão os pagãos de Roma e Atenas. Devoram-se suas obras e exaltam-se até as nuvens. Nada é belo, nada é suportável nas diversas formas do pensamento, se não for de viés pagão. Então, nós podemos ver que justamente a semente demoníaca de tudo isso foi justamente o paganismo, que introduziu na literatura da época, financiado pelas famílias burguesas, o paganismo, e o paganismo veio junto, como bem falou o padre Calderon também, da gnose, da doutrina gnóstica, que foi responsável também por grande parte da revolta, influenciada por esses autores pagãos. E o Monsenhor Gauman é complementado pelo padre Augustine Russell no seu livro Liberalismo e Catolicismo. Ele vai dizer: o liberalismo, pois, sempre existiu, porque Lúcifer foi o primeiro revoltado. As ideias ou inspirações modernas datam de Satanás e do pecado original. Todavia, no século XVI, ele tentou, com Lutero, se estabelecer como sistema e se formular como doutrina. Então, em um pequeno trecho, o padre Augustine Russell resume o que nós acabamos de falar. Sacudindo o jugo da autoridade doutrinal da Igreja, o revoltado monge Lutero institui a liberdade individual como princípio na esfera religiosa. Mas, ao proclamar o livre exame, ele abriu o caminho às variações infinitas, às dúvidas e às negações sobre as matérias mais importantes. Havia minado a autoridade da verdade sobrenatural, deturpado a noção do pecado original e da justificação, investido a hierarquia e os direitos da autoridade na Igreja. E,
o que resultou. O autor diz: a virulência de seu princípio fundamental, o livre exame, vai estender seus estragos a todas as esferas: filosófica, com Descartes e Kant, social e política, com Rousseau e Tolstói. E isso resulta o naturalismo e o racionalismo, que não diferem em muita coisa. Então, o protestantismo, ele causou o subjetivismo filosófico de Kant e Descartes, e justamente a nefasta política de Jean-Jacques Rousseau, porque ele proclamou a liberdade na esfera religiosa. E essa liberdade na esfera religiosa, ou seja, o livre exame da Bíblia, resultou o livre exame da realidade das coisas. Então isso se resultou na dúvida metódica de René Descartes e no fenomenologismo de Immanuel Kant. São Tomás de Aquino, na primeira questão, ele diz: há algo. O Chesterton fala isso na biografia de São Tomás de Aquino. Se ele começasse por responder que não, então não seria um começo, seria um fim. Porque se não tem nada para o intelecto abstrair das formas sensíveis, se não tem nada para o intelecto adequar a coisa, não há nem filosofia, não há mais, né, mais verdade, não há nada. Então, ou não existe nada, não existe nenhum pensamento, não existe nenhum filósofo, ou existe uma ponte real entre a mente e a realidade. Essa é a opinião correta que a igreja, a filosofia, a sã filosofia de São Tomás de Aquino sustenta. Então, naturalismo e racionalismo, vai dizer o autor Padre Augustin Russell. A partir da renascença pagã e da reforma protestante, ocorre o desenvolvimento progressivo do naturalismo e do racionalismo, por via disso que já comentei. O naturalismo tende a eliminar Deus e sua suprema soberania da ordem das coisas do mundo chamado natureza. Ele expulsa Deus da vida pública em nome da liberdade de consciência. E isso será mais tarde chamado de laicismo, que é o que nós chamamos de Estado laico, que os papas modernistas do Concílio Vaticano II defenderam muito bem, esclarecidamente. E continua: ele combate todo o sobrenatural. Um Deus providência é ainda mais incômodo. Deus desaparece completamente. O racionalismo não difere do naturalismo. Um sistema de conhecimento em que a razão, absolutamente autônoma no homem, é promovida a árbitra suprema e única do verdadeiro e do falso, do bem e do mal. Perfeito. Comentando mais acerca do naturalismo, o Padre Guilherme vai dizer uma coisa muito interessante, principalmente vai pegar uma citação do dia seguinte que foi publicada, né, a encíclica de Leão XIII contra a maçonaria. Né. No dia seguinte à publicação da encíclica Humanum Genus contra a maçonaria, em abril de 1884, o padre Emanuel escrevia no Boletim de Santa Esperança, que é um jornal da época. E essa citação aqui está na revista lá dos Dominicanos de Avril, da França. Abre aspas. O naturalismo é o grande erro contemporâneo, erro que é mais que uma heresia, porque é uma apostasia, o grito de guerra de todos os que combatem com a palavra ou com a pluma os combates de Deus. Devem ser exterminar o naturalismo. O naturalismo nos matará se não o exterminarmos. O naturalismo é a negação de toda ordem sobrenatural, é a eliminação de nosso Senhor Jesus Cristo. O naturalismo faz tábula rasa da fé. O naturalismo, isolando a natureza da graça que cura e salva, termina por perdê-la. Disse o Santo Padre que o naturalismo acabará por destruir a ordem natural. Trabalharemos sem descanso para fazer com que os cristãos compreendam que devem tudo à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, tudo, até a reintegração e a conservação dos bens da ordem, da ordem natural. Isso é o que dizia o próprio cardeal Pie de Poitiers, né? Que falava muito acerca do reinado social do nosso Senhor. Se nosso Senhor não reina através da prosperidade, da paz, do bem, ele reina, né, devido à sua presença, ele reina através do caos, da desordem, da guerra, devido à sua ausência. E continua aqui, agora as palavras do padre Guilherme. O naturalismo político causa dano gravíssimo à alma do cristão, privando a ciência política das luzes da revelação e emancipando a ação política da direção da igreja. Ele conduz a todos os tipos de erro. Ademais, é um fato muito chamativo. Todos que deixaram de lado a referência do magistério tradicional da igreja caíram quase instantaneamente, seja na idolatria liberal do indivíduo, seja na idolatria totalitária do Estado. Mas há, todavia, outra consequência execrável do naturalismo. Acostuma os cristãos a silenciar sua fé e, portanto, a já não mais viver dela. Esse é o caminho mais curto para a apostasia. Compreenderam muito bem os comunistas. Para arrancar os jovens cristãos da igreja, diziam que não era preciso atacar diretamente suas convicções religiosas. É muito mais eficaz arrastá-los para uma ação concreta, pela liberdade, pela paz, pela sociedade ideal. E assim, logo eles se esqueceriam das suas superstições, entre aspas aqui.
Ademais, o naturalismo torna ineficaz a ação política cristã. Ele contribuiu para que perdêssemos todas as batalhas: divórcio, aborto, escola livre e etc. E isso, inclusive, nos países em que os católicos são, ou eram até pouco tempo, amplamente majoritários. Em todas as partes, nossos inimigos triunfam. E por acaso não é justo que triunfem? Pois se nos avergonhamos de nos mostrar cristãos na vida pública, eles, por sua vez, não hesitam em manter no mais alto estandarte sua impiedade. Um último exemplo desse derrotismo católico foram as declarações lamentáveis de certos organizadores da Manif pour Toi contra o casamento homossexual. Então, assim, o naturalismo ele é a causa, com certeza, dos grandes males do mundo moderno. É, então, assim, não adianta falar nada de modernismo, Vaticano II, protestantismo, se não entender o próprio naturalismo. Toda essa confusão filosófica que fazem entre ordem sobrenatural e ordem natural é um grande mal para, né, o Ocidente, o Brasil, para nossa fé, para nossa Santa Igreja. E isso aqui que o Padre Guilherme falou, isso é muito verdade, né? Isso é muito verídico. Quantas pessoas, quantos católicos, assim, mornos, vamos dizer, na fé, não se acovardaram diante de, não sei, diante do trabalho, diante de alguma coisa do trabalho, diante de alguma coisa da escola, né? Principalmente com esses professores cada vez mais comunistas, até professor neocon também. Quanto professor neocon eu não tive, né? Que eram protestantes, né? Que eram pastores protestantes, né? Enfim, que são inimigos da igreja. Ah, são bem intencionados, estão mais para cá do que para lá, são inimigos da igreja. Se a gente começar a falar da doutrina tradicional da igreja, eles vão recusar, eles vão achar que isso é ridículo, vão achar isso maluquice, são inimigos da igreja, né? Então, Ou assim, babaquice, ridículo ah, e cadeia ainda por cima, porque a gente é, sabe que muito do que o mundo moderno coloca como dogma, a gente tem que rejeitar em via de nossa fé. claramente. E assim, vamos dizer que essa mentalidade naturalista e tal, ela estava permeada, né, na mentalidade da burguesia da época, da nobreza da época ali. Isso falando ali, século XVI, XVII, XVIII. Estava permeada na mentalidade. Não tinha, vamos dizer, exatamente uma instituição que propagava isso. Senão a Inglaterra daquele jeito, né? Enfim, em 1717 vamos ter a nossa instituição tão querida, tão favorita aí, né, para nós católicos, né, a chamada maçonaria, né, foi fundada ali em 1717 por um pastor presbiteriano, um pastor calvinista, James Anderson, né, que tem as constituições dele aí que falam, é praticamente um catecismo maçônico, é literalmente isso, é um catecismo maçônico. E a primeira condenação à maçonaria, eu só quero frisar isso aqui porque é importante a gente saber disso, de como que a Santa Sé, né, Roma, ela era realmente mais preocupada com seus filhos e emitiam notas, emitiam declarações rapidamente para informar os católicos do que estava acontecendo. A maçonaria começou a ganhar voz, começou a ganhar é, espaço na sociedade, né? Aliás, a gente tem um podcast aqui a respeito da maçonaria, né? Tem toda a história maçônica por detrás, enfim. E muitos trabalhadores vieram da maçonaria e já saíram ali do trabalho ali com essa mentalidade naturalista, essa mentalidade maçônica, né? Gabriel, você quer comentar alguma coisa acerca da maçonaria? A maçonaria, ela é, como diz bem o Leão XIII, o reino de Satanás na Terra. Ela é justamente comandada por inimigos da igreja, quer seja em qualquer ramo, e influencia negativamente não apenas no Brasil, não apenas na América, mas no mundo inteiro. E ela foi a grande regedora, por assim dizer, de grandes ideias do Concílio Vaticano II, como, por exemplo, a liberdade religiosa, que é uma ideia maçônica que culminou na Revolução Francesa. Inclusive, uma coisa interessante sobre a Revolução Francesa, né? Monsieur Marcel Lefebvre, no livro dele do Liberalismo à Apostasia, ele pergunta: o que foi a Revolução de 1789? Foi o naturalismo e o subjetivismo do protestantismo transformadas em normas jurídicas opostas a uma sociedade ainda católica. Sim, exatamente. Dona Treve ele tinha uma lucidez muito grande. Eu acho que ele via a realidade assim com uma grande clareza. Mas voltando só ao assunto aqui de Clemente XII, né? O primeiro papa aqui condenou a maçonaria, condenou mesmo, né? Eu vou pegar aqui do Denziger, um Denziger de 2005, né? Aqui eu tenho lá no grupo do Telegram da página. Eu recomendo muito que leia um pouco o Denziger. Tem muita coisa interessante aqui, tem muita coisa boa para se ler aqui. E ele vai dizer o seguinte, né? Na bula, qual é o nome dessa bula aqui mesmo? Aqui, ó.
in eminente apostolatus specula. Abre aspas. Ficamos sabendo que estão se difundindo por todos os lados e que de dia em dia fazem progressos algumas sociedades, associações, círculos, reuniões, agregações ou reuniões secretas, comumente chamadas livres pedreiros ou franco-maçons, ou indicados com qualquer outro nome segundo diversas línguas. Nessas sociedades, homens de qualquer religião e seita, satisfeitos com uma afetada aparência de honestidade natural, note-se, a maçonaria ela é ecumênica. Na maçonaria tem ateu, tem protestante, tem neopentecostal, tem budista, tem católico, tem de tudo. Só por esse fato a maçonaria já é uma grande suspeita. Mas enfim, ele continua. Justamente por pregar esses valores naturais, pregamos bons valores. O que um católico vai fazer na maçonaria? Bons valores é o evangelho. Esses são os bons valores. Entendeu? Essa questão, assim, bons valores humanitários, é uma verdadeira, essa coisa de humanidade, ONU, toda essa questão assim, é muito maçônica. Enfim, voltamos. A filantropia, né, moderna que o Exato. Chesterton tanto critica, né, no livro dele Hereges. Sim, sim. Tudo ideia realmente maçônica. A maçonaria aqui na minha cidade ela é bem presente, vamos assim dizer assim. Direto eles fazem, tipo, né, sopão para moradores de rua, acabam ajudando alguns orfanatos, tem um orfanato aqui na minha cidade, eles vão lá, apostam, enfim. A filantropia, né, não passa de ajuda A natural. falsa caridade, né? É a falsa caridade, exatamente. Enfim, Papo Clemente II continua. Associam-se uns aos outros com um pacto tão estreito quanto inacessível, segundo leis e estatutos redigidos por eles, e ao mesmo tempo são obrigados, seja por juramento rigoroso, prestado sobre a Sagrada Bíblia, seja pela acumulação de severas penas, a esconder, com inviolável silêncio, todas as coisas que fazem no escondido. Mas como a natureza do crime é tal que se revela a si mesma e produz um clamor que o entrega, as supracitadas sociedades ou conventículos inspiraram nos corações dos fiéis uma desconfiança tão forte que o aderir a estas associações por parte dos homens prudentes e honestos é, sem mais nem menos, considerado como contrair a marca da maldade e da perversão. Se de fato não fizessem o mal, não teriam de modo algum ódio tão grande à luz. Isso aqui que Clemente XII fala é perfeito, é excelente. Por que a maçonaria hoje juram, né? Você pode ver o general Mourão aí falando, não, a maçonaria não é uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta. Claro que é secreta, não consigo, qualquer um não consegue entrar lá. Não é qualquer um que consegue se iniciar. Claro que é secreto. O que estão escondendo? Se eu não me engano, o próprio São Paulo fala, né? O que é bom gosta da publicidade e da luz. O que é mal, né, ele gosta do segredo, prefere o segredo. E o Papa Clemente II continua. Esta fama se difundiu de tal modo que as supracitadas sociedades, pelas autoridades seculares, faz tempo, em muitas regiões, foram prescritas e providamente banidas como contrárias à segurança dos reinos. Perfeito, sem tirar nem pôr. O que é a maçonaria hoje, senão uma grande ameaça à segurança nacional? Isso falando de um âmbito propriamente natural mesmo, um âmbito temporal. O que eles discutem lá dentro? A gente não sabe o que eles discutem. Aliás, quantos membros, pessoas que possuem cargos altos na sociedade, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na Polícia Federal, na PRF, quantos desses homens não participam dessa porcaria? Muitas vezes também a maçonaria ela gosta de levantar falidos. E normalmente esses falidos ficam muito fiéis à maçonaria. E tratam realmente a maçonaria como uma grande religião. Aqui na minha cidade, isso é bastante recorrente. As pessoas pensam que a maçonaria é só uma instituição católica. Para você ter noção, eu aprendi na minha infância que a maçonaria é uma instituição católica, porque a maioria que está lá dentro é entre aspas, entre 3 parênteses, católico, né? Uhum. E eu aprendi assim, que a maçonaria era uma sociedade católica de caridade e que lá só se fazia coisa boa e que o plano da maçonaria é o plano de libertação do povo. É exatamente isso. Mas só que é a libertação de Deus, para entregar pro capeta. Né? Exatamente. Só que eles contam como se fosse algo bom. Sim, Aí que tá o problema. Enfim, então assim, eu estava falando isso até com o professor Rafael Queiroz, é uma ameaça à segurança nacional, a gente não sabe o que eles discutem, o que eles conversam, o que eles tramam nessas reuniões. Além de que a maçonaria, de certa forma, dentro dela mesmo, né, como as coisas do capeta não têm unidade, né, sempre divisões, eles tendem, entre eles mesmos, né, a brigas, a discordâncias, né, eles nunca chegam num consenso, até que tem aquela questão dos ritos, tem algumas lojas aqui no Brasil que não se gostam, que não se bicam, mas enfim, isso pouco importa. Todos eles são revolucionários, são naturalistas, odeiam
podem ter certeza, odeiam o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho um tio meu que ele é maçom. Meu filho, seu tio deve ser o quê? Grau 5? Grau 6? Né? Não sabe, não conhece os segredos dessa seita maluca, né? Com certeza, só a gente lá do alto Exatamente. grau conhece todos esses esquemas, Uhum. conhece todos os segredos, né? Conhece Eu o ia falar fundo ali das coisas. justamente isso, que justamente o que eu ia falar, que normalmente, até nos protocolos, fala sobre isso, que normalmente vão ser os pervertidos, que serão os guias da maçonaria, para Uhum, passar a maçonaria uma imagem boa. uhum, Então, esse pessoal que é simplesmente marionete dos superiores realmente não sabe de nada. E pensa que a maçonaria é o que a maçonaria transparece parecer ser. uhum. Mas os altos graus a gente sabe muito bem que não é bem assim. Isso é confirmado, por exemplo, teve um jornalista, salvo engano o nome dele é Pecorelli, que ele divulgou a lista de maçons do Concílio Vaticano II. E ele apareceu morto. Sim, sim, essa lista é famosa. Eu já vi já. Inclusive o Cardeal B tá nessa lista, não tá? Que era o Sim, responsável pelo tá. comunismo. Sim. Tá todo mundo ali. Sim. Bom, continuando aqui. Clemente XII, né? Nós, portanto, meditando no nosso coração sobre os gravíssimos danos trazidos por tais sociedades ou conventículos, interessante de ver como ele chama, né? Conventículos, né? No modo pejorativo, né? De falar de convento, né? Porque eles mesmos, eles atribuem muitos desses nomes pejorativos, né? A nós católicos, né? Chamam todas as nossas práticas, todas as nossas devoções de superstição, né? De algo cego, de algo burro. Quantos jornais mesmo, maçônicos aqui da época do Brasil Império, é, não mostram mesmo a princesa Isabel como sendo uma burra, como sendo uma mulher tipo, supersticiosa, que acredita em coisas bobas, acredita em coisa besta. Ou quando mentem, né? Quando querem pagar de nacionalistas, né? Falando assim, ah, ela é fiel à instituição romana, né? Falando no caso do papado, na época do ultramontanismo, né? Mas eles mesmos, se são fiéis a quem? Ao capeta? Enfim. Uh, onde que eu tinha parado? Aqui. De modo descomunal, não só a tranquilidade do governo temporal, mas também a salvação espiritual das almas. E, julgando que, por esse motivo, de modo algum condizem com as disposições penais, civis ou canônicas. Visto que a divina palavra nos ensina que se deve vigiar para que tal laia de homens não penetre como os ladrões no interior da casa, e não pervertam assim os corações dos simples, para barrar o bem amplo caminho que poderia ser aberto pela entrada impune de coisas iníquas, como também por outros motivos justos e razoáveis por nós conhecidos. Ou seja, aqui é praticamente o Papa Clemente XII é, barrando, né, de certa forma, toda essa influência que a maçonaria hoje exerce no mundo inteiro. Porque, assim, é, eu sou contra esse tipo de coisa de, tipo assim, falar, tipo assim, ah, todo mundo é maçom. Ah, o Alexandre de Moraes é maçom. Sim, eu sei que tem foto dele na maçonaria. Mas, enfim, assim, se ele é um auto-iniciado, se ele é um alto grau, assim, qualquer tipo de pessoa famosa ali que fala alguma coisa maçônica, ah, o cara é maçom. Entendam, a maçonaria, ela influenciou, assim, muito o mundo nos últimos 80, 50, 70 anos. Então, assim, muitas pessoas têm uma mentalidade maçônica, querendo ou não. Quantas pessoas, até bem intencionadas, assim, até católicos, quantos católicos não têm uma mentalidade maçônica hoje? Não só por causa da, Exatamente. não só por causa da Isso, crise no Vaticano II, mas por tudo. Por causa da escola, por causa do trabalho, porque foi ensinado a ela, pelo que ela vê na televisão, né? Então, exatamente. Quando eu estou conversando com algum familiar sobre o Concílio Vaticano II, quando eu estou tentando explicar a situação da Igreja Conciliar, eu sempre falo que eles foram criados, toda a geração dos nossos pais, a geração principalmente de 60 para cá, foi a partir de 60 para cá que começou a lastração e aceitamento geral dessas ideias modernas. Muito por conta da filantropia, consequência, né, da Segunda Guerra Mundial, a uhum, ONU e etc, etc. Então eu sempre falo, nós que nascemos no último século, que nascemos nesse século, nós fomos criados num mundo de mentira. A gente cresce ouvindo mentira, a gente se desenvolve aprendendo mentira e a gente vive falando mentiras. Então, sim, é de obrigação moral de todo católico, de qualquer pessoa, porque o reinado de Cristo se estende a todos e todos devem buscar a Deus como perfeito. seu princípio e seu fim. É obrigação de todos se desprender do erro, da mentira
e das ideias satânicas do mundo moderno para se apegar ao que é belo, ao que é verdadeiro e ao bem. Então, a gente só pode fazer isso quando a gente compreende que a gente vive num mundo de mentira. E Sim, todas as ideias que estão colocando para nós como dogmas da mentalidade moderna, que deve se aceitar, caso contrário você vai para a cadeia, como por exemplo a democracia, é falso. sim. E as pessoas têm dificuldade para entender isso. É uma verdadeira lavagem cerebral. Porque aqui a gente cresce ouvindo todas essas mentiras, todas essas blasfêmias contra a Santa Igreja. Na escola, meu Deus do céu, tinha um professor de literatura que, sei lá, cara, faltava ele matar um padre, de tão anticlerical que era. Né? E é uma mentalidade muito enraigada nas pessoas. E ninguém discute isso. Né? O pessoal adora falar, né? Ah, vamos questionar as coisas, vamos questionar a política, vamos questionar a autoridade, vamos questionar a igreja, vamos questionar os dogmas. Mas por que vocês não criticam isso, então? Por que questionar? Tá bom, então, vou questionar, então. Por que questionar os dogmas? Aquele discurso brilhante de Salazar, né? Não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos a família, a sua moral, né? É isso. É isso, pô. O mundo tem verdades. A verdade é questionável? Claro que não. 2 mais 2 é 4 e acabou. Né? As verdades católicas não se discutem. Né? Enfim. Verdades católicas, verdades naturais também são coisas que o mundo moderno esqueceu, justamente por conta disso que a gente está falando, da autonomia do homem em relação ao objeto e de tudo que decorre dessa doutrina. Sim, perfeito. Enfim, aí, bom, dado a isso, né, dada a maçonaria, etc., a gente vai ter a Revolução Francesa, a gente vai ter as guerras liberais, né, que envolve a Espanha, a própria, é, a própria condição, né, do Brasil ter virado independente, né, de Portugal, foi por causa das guerras napoleônicas, que por si mesmo tem sua influência maçônica. Né? Então, assim, a maçonaria ela vai ter desencadeado praticamente todas essas evoluções liberais do século XIX, né, que a gente viu, e que o Vaticano I combateu. Né, os sílabos de Pio IX combateu. Os sílabos de Pio IX, com certeza, sem dúvida, é uma leitura obrigatória para todos os católicos de hoje. Todos, sem Antes exceção. de falar sobre o sílabus de Pio IX, gostaria de ler o último trecho sobre o livro do Padre Agustin Russell, Liberalismo e Catolicismo, que é um livro muito completo. Perfeito. Ele vai justamente dizer, né, sobre a tendência do mundo aceitar o que a igreja condenou, que é justamente a ideia do Jean-Jacques Rousseau. Ele vai dizer, abre aspas, segundo Jean-Jacques Rousseau, o homem é originário e essencialmente bom por natureza. Desse princípio, resultou a negação do pecado original, é claro, porque se o homem é essencialmente bom, ele tem pecado original. E da redenção, continua o autor, a rejeição de todo vínculo, de toda limitação, de toda autoridade que pretendesse refrear e regrar a natureza. Tudo o que ela pensa, tudo o que ela diz, tudo o que quer e faz, não pode ser senão bom. E isso resulta o quê? Resulta a ideia democrática que Rousseau tende, logicamente, continua o autor, a uma democracia igualitária, onde todos os indivíduos são levados a obedecer livremente, porque todos comandam igualmente. Então, é justamente aquilo que diz, né, os filósofos modernos. Homem, medida de todas as coisas. Tudo é para o homem, nada é para Deus. O homem se tornou autônomo de Deus, de sua lei natural e eterna, e fez sua própria filosofia. Jean-Jacques Rousseau praticou isso e resultou na mentalidade moderna antropocêntrica de que o homem deve ser posto no lugar de Deus, ou pelo menos Deus deve ser rebaixado ao lugar do homem. Uhum. Perfeito. Né? É exatamente isso. Então, assim, voltando a falar dos sílabos, é importante ler esses sílabos aqui, justamente não só por toda a questão modernista e tal, do Vaticano II. Aqui o foco nem é a crise na igreja, muito, né? É a crise no mundo, é a crise no ocidente, vamos dizer. Né? Os sílabos aqui tem. Pode pegar na mão fora aí, que tem bastante coisa interessante. Eles repartem, né? Eles dão um índice certinho. E tem uma coisa interessante aqui que eu queria ler, que é os erros sobre a igreja e os seus direitos. Que é praticamente todo mundo acredita nisso hoje, né? Nas escolas, nas faculdades, na TV, né? Na internet, aí todo mundo fala isso, né? A política e religião não se mistura. Então, assim, o que eu vou ler aqui agora é um erro, tá? Isso aqui não é um cano, alguma coisa acerca de doutrina católica. Isso aqui é um erro Não que é foi a condenado pelos doutrina. sínodos. É.
A igreja não é uma sociedade verdadeira e perfeita, inteiramente livre, nem goza de direitos próprios e constantes dados a ele pelo seu divino fundador, mas pertence ao poder civil definir quais sejam os direitos da igreja e os limites dentro dos quais pode exercer os mesmos. Essa questão aqui toda entra naquela questão do galicanismo e tal, né? E a própria, como é que fala? A própria resistência maçônica nos estados, né? Os estados maçônicos resistirem à igreja, serem anticlericais, perseguirem a igreja usando o poder temporal, né? Isso aqui e deu bastante pano para manga, né, para se discutir no século XIX. E no Brasil aqui a gente tem o exemplo de Dom Vital, né, claro, da questão religiosa aqui no Brasil. Dom Vital foi preso, né, e não tenho dúvidas que ele foi sim envenenado pela maçonaria. Ele morreu com 33 anos, né, na França, então eu não duvido nada que ele tenha sido realmente envenenado. Foi um grande mártir da fé. É um homem, é um verdadeiro brasileiro, né? Que assim, muitas pessoas querem homenagear, sei lá, brasileiros. Aí, os caras querem homenagear, sei lá, o Alga, aquela hora Berengário lá, comunista, né? O Júlio Prestes também, que é comunista, que é o marido dela. Ou, sei lá, gente da pior lá é possível, né? Tem, Paulo ó, Freire. Paulo Freire, nem fala, né? Até mesmo as nossas personalidades contemporâneas aí, como Bolsonaro, Lula mesmo, né? Esse São os pessoal aí. ídolos do brasileiro moderno. São os ídolos. Então, assim, a gente esquece boas pessoas. A Princesa Isabel, de certa forma, ela é lembrada, mas também não é lembrada também como deveria. Mas Dom Vital realmente não é lembrado, né? Ele é um zero à esquerda, praticamente, hoje. Na história do Brasil, eu nunca ouvi falar de Dom Vital. E, assim, a gente nunca nem ouviu falar dessa perseguição na igreja, no século XIX. Como os comunistas, como os liberais tratam a igreja, né? A própria unificação italiana, ela foi muito violenta. Inclusive, o Vaticano I ele foi interrompido justamente por causa das guerras, né? Chegaram em Roma, expulsaram, o Papa ficou preso lá Só em teve 2 16. documentos, né? Muito pouco. Imagina o Sim, quão sim, rico teve um seria o ano Concílio só. Vaticano I, né? Quão rico seria? Sim, teve um ano só de concílio, né? E, e eu acho que é interessante isso, porque talvez tenha sido um dos concílios em que o Papa mais realmente exerceu sua autoridade. Porque eles tinham bastantes coisas a se tratarem, né? Principalmente da questão da infalibilidade do Papa, né? E, assim, chegaram num consenso de certa forma rápido, né? Muitos bispos ali, bispos, clérigos, etc., no geral, se separaram da igreja justamente por não concordar, né, com a infalibilidade papal, mas foi quase unanimamente, né, unânime assim que eles concordaram acerca da infalibilidade do Papa, né, porque acho que também viram que a situação estava crítica e tal, né, mas com certeza o Papa exerceu fortíssima influência nesse concílio. A Pio Cúria IX, Romana como né? um Em todo. geral, em todos. Exatamente. O Pio IX, como um todo, em todo o seu magistério, ele exerceu muito essa autoridade infalível Sim, sim. do seu cargo, né? Porque, Sim, sim, como você bem disse, ele via, não, a situação é alarmante, as pessoas estão perplexas, estão dispersas, então preciso usar da minha máxima autoridade para confirmar os meus filhos na fé. uhum, sim, Então, por que, né, que as autoridades de hoje não fazem o mesmo? É simples, ele afirmava a sua autoridade porque ele não estava embutido de liberalismo como hoje. Ele não sim, estava sim. aberto ao diálogo, como quer Paulo VI na sua encíclica Ecclesiam Suam. Então, o que é que ele fazia? Ele fazia o seu cargo, a natureza de seu cargo. Ele Perfeito. confirmava na fé e confirmava a doutrina com dogmas revelados, com a sua doutrina bem estabelecida, à luz da revelação. Então, é muito deprimente você comparar um Pio IX com as autoridades modernas, pós-Concílio Vaticano II, porque a situação de hoje é muito mais alarmante do que de 2000, ou melhor dizendo, do século XIX. Então, por que eles não fazem isso? Também, né? Sim, claro. É justamente a mentalidade liberal que está no concílio. Não, sim, perfeito. Eu acredito que assim, depois de Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, né, todos os papas ali, até Pio XII, ali, assim, foi uma grande bênção de Deus, foi um grande presente de Deus para a igreja, para o povo católico. Porque assim, por mais que uns mais, como São Pio X, e outros menos, como o próprio Bento XV ou até Leão XIII, né, com Hahnemann, lutaram arduamente pela igreja, lutaram arduamente por Deus, lutaram arduamente pelo reinado social de Nosso Senhor. As encíclicas de Leão XIII, olha, são um verdadeiro ouro. Desde o Humano Gênio, a Libertas Presentíssimo, né, a Coda Apostólica no Mérito, assim, Leão XIII tem um magistério incrível, né, principalmente a respeito de política e tal. Se quer se formar um pouco de política, se quer entender um pouco de política, de alguns termos políticos, o que é liberdade, né, a Rerum Novarum de Leão XIII, né, que inaugura a doutrina social da igreja, é incrível. Então, assim, Deus realmente mesmo presenteou a igreja, o povo católico, com esses papas, né. O povo católico talvez não tenha dado muito valor a isso,
e nosso Senhor deu João 23, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, e agora talvez o triunfo final do demônio Francisco, né, que está sendo um desastre esse pontificado dele. Mas enfim. Exatamente. E o magistério, ele exerceu solenemente sua infalibilidade, Pio IX e Pio XII, por exemplo, mas também a infalibilidade se estende também, como diz o padre Álvaro Caldeirão na Candeia debaixo do alqueire, a repetição de atos. Sim, então sim. A gente vê, desde os papas citados, que você bem falou, e nessa linha sucessiva até Pio XII, uma repetição exata de condenação ao mundo moderno. Então a gente pode ter certeza que todas essas condenações ao mundo moderno, as 10 modernas, são infalíveis. Porque não foi um papa, isoladamente, que ensinou tais coisas, mas foi muitos papas seguidamente. E aí o continuista pode falar. Seguindo essa linha, o Concílio Vaticano II foi também infalível, dado que desde João XXIII eles ensinam a doutrina do Concílio Vaticano II. Mas, aí que tá, não é infalível porque se fez uma ruptura com a doutrina tradicional, estava sendo transmitida até Pio XII, e, portanto, não tem como a tese oposta ser também infalível. Sim, claro, então, perfeito. Já que você já falou aí sobre os sílabos, eu gostaria também de falar sobre um outro documento muito bom. Pode falar, pois não. Pio IX, Quanta Cura. Tem uma comparação, né, feita pelo Michael Martin, Corriere de Rome, número 157, em 1985, né, citado pelo Monsenhor Marcel Lefebvre, entre Dignitatis Humanae e Quanta Cura. Então aqui vai ficar claro, né, nós falamos de todo o processo histórico, estamos agora triunfando. É o do Liberalismo e Apostasia? O livro? Exatamente. Então, ele vai colocar aqui as preposições do Concílio Vaticano II e as condenações da Quanta Cura, né? Então, vamos lá. Condenações da Quanta Cura. A melhor condição da sociedade é aquela na qual não se reconhece o direito de reprimir com penas legais aos que violam a religião católica, salvo quando a paz pública exige. A liberdade de consciência e de culto é um direito próprio de cada indivíduo. E 3. Esse direito deve ser proclamado e estar garantido em toda a sociedade corretamente organizada. Eis agora o que diz Dignitatis Humanae do Concílio Vaticano II. Em matéria religiosa, que ninguém seja impedido de agir segundo sua consciência, em privado ou em público, só ou associado nos justos limites. Sempre esses justos limites, e os continuistas usam sempre isso para tentar justificar esses erros. Segundo, a pessoa tem direito à liberdade religiosa. E ela consiste no que eu falei primeiramente. Dignidade humana. Exatamente. Terceiro, esse direito da pessoa humana à liberdade religiosa deve ser reconhecido na ordem jurídica da sociedade como um direito civil. Então, nós podemos ver claramente aqui as proposições condenadas por Pio IX e Quanta Cura sendo repetidas exatamente da mesma forma no Concílio Vaticano II em Dignitatis Humanae. E esse trecho que você leu é horrível, claramente blasfemo, mas depois tem eu já li esse documento várias vezes, mas depois no final tem um trecho que fala sobre comunidades, né? Comunidades de outras religiões, que ela também tem o direito jurídico e tem o direito de ser protegidas pelas autoridades civis, né? De se reunirem, de terem seus cultos e tal. E aí eu acho engraçado isso, porque eu tenho bastante contato com alguns continuistas aí, e às vezes a gente entra em discussão e tal, e assim, eles acham que a liberdade religiosa, os tradicionalistas são contras. Aí eles ficam pegando, assim, documentos antigos, Santo Agostinho, do próprio Santo Tomás, para falar assim, não, tá errado, a liberdade religiosa é um dogma da igreja e tal. Só que eles confundem liberdade religiosa, principalmente em âmbito civil, âmbito temporal, assim, com liberdade religiosa na questão fideísta, né? De você ir lá e impor a fé católica numa pessoa, né? Conversão à força. Exatamente. O que a igreja sempre foi contra. É óbvio isso. Tem até um documento que eu li hoje, só que eu esqueci. É do Código de Direito Canônico de 1917, mas eu não lembro o cânon. Que diz: ninguém deve ser coagido a abraçar a fé católica sem sua vontade. Porque o que é a fé? A fé é uma dependência objetiva da autoridade de Deus. Então, é a adesão do intelecto à verdade revelada pelo verbo divino. Não tem como você ter fé se você não adere de todo o coração à verdade revelada. Então, os continuistas pensam que os tradicionalistas
São meio que uns muçulmanos versão 2.0. Se É, você não se converter, você vai morrer. E você não tem liberdade religiosa. não, tem absolutamente Entendeu? nada a ver isso. Não, e Maluquice. a própria questão mesmo do Estado laico e tal, isso vai gerando a peste do indiferentismo, como o próprio nome falava. Né? Essa sociedade laical, a liberdade religiosa mesmo, do âmbito jurídico, civil, ela vai causando a peste do indiferentismo, porque assim, pensa, o homem, ele já está decaído já por causa da sua natureza decaída devido ao pecado original. Agora, ele começa a conviver com um vizinho, judeu com outro vizinho, budista com outro vizinho protestante. E todos eles se reúnem na festinha do bairro, na festinha da cidade, todos eles têm a mesma voz, eles têm o mesmo voto, um tem um cargo público aqui e ali, o outro é juiz. Né? Então, assim, são sempre essas coisas assim, que vai minando a fé católica da pessoa, vai minando. Exatamente, é o Então, o demônio cotidiano. é árduo. Exato. Sim. O E demônio é esperto, o demônio é burro. só para complementar aqui, né? Nós vemos bastante que o Concílio Vaticano II, de fato, foi heterodoxo, teve heresias e que é obrigação de um católico rejeitá-lo. O Bento XVI, quando ainda era cardeal, em 1985, na página 30 e 31 da entrevista sobre a fé em Fallhart, vai dizer o seguinte: os resultados que vieram depois do concílio parecem cruelmente opostos ao que todos esperavam, começando pelo Papa João XXIII e pelo Paulo VI. Os papas e os padres conciliares esperavam nova unidade católica, mas ao contrário, chegou-se a uma dissensão que, como diz Paulo VI, parece ter passado autocrítica à autodestruição. Esperava-se um novo entusiasmo. Olha só, sempre a palavra novo aparece. Mas ao Aggiornamento. contrário, exatamente, chegou-se ao tédio e ao desalento. Esperava-se um salto à frente, e pelo contrário, surgiu um processo evolutivo de decadência. Por quê? Porque eles pensavam o seguinte: eu vou me abrir ao mundo e as pessoas vão vir para a minha igreja. Mas foi o Uhum. contrário, eles se abriram ao mundo e as pessoas saíram da igreja. Né? Sim. Não, é o que você Então, falou, né? O que você falou ali, que o Paulo Cis falou, né? De autocrítica, né? Tem um documento, eu não lembro qual é, não sei se é a Gaudium et Spes ou a Lumen Gentium, mas fala, né? A igreja toma consciência de si mesma. Não, não é nem essa frase, ela já é problemática por si mesma, já por conter influências hegelianas, sei lá, idealistas nela, né? Mas assim, o que é a igreja ter uma consciência de si mesma? Tipo, o corpo divino, o corpo místico de Nosso Senhor, ela não se entende, tipo, ele não se conhece, né? A igreja está perdida no mundo, o que ela está fazendo aqui, né? Enfim, é praticamente uma blasfêmia contra a não, e igreja ainda isso aí. ressalta o homem moderno. Eu não me lembro qual seria o documento, eu acho que é na Gaudium et Spes também, ou é na Dignitatis Humanae, diz que o homem moderno tem mais consciência das coisas do que o homem de algum tempo atrás. E é por Exato. via disso que o concílio está se movendo a se conformar com um novo homem. Uhum. E aí vai gerando tudo isso, né? Vão vendo o avanço da ciência, vão vendo o avanço das ciências naturais. Nossa, olha o que o homem é capaz de fazer. Nossa, o homem é muito capaz de fazer as coisas. E aí dá nisso. A veneração do homem. Até que o Vaticano II, o que é senão a religião do homem? Então, Exatamente. é, Para complementar, Padre Garrigou Lagrange, em De Revelatione, trato 2, página 481, na oitava objeção. Não se segue que a liberdade de culto considerada em si mesma seja sustentada pelos católicos como um princípio, porque ela é, em si, absurda e ímpia. Com efeito, uhum, a verdade e o erro não podem ter os mesmos direitos, mas Dignitatis Humanae diz que todo indivíduo que adere à religião diferente deve ter liberdade e deve ser protegido a sua liberdade de culto pelo Estado, deve ter direito civil, etc, etc. Então, sim. aí o continuista vai falar, não, mas veja bem, então, você vê aqui que a liberdade religiosa não é condenada, não, para o padre Garrigou Lagrange, enquanto ele está falando aqui. A liberdade religiosa, considerada em si mesma, é ímpia e absurda. E a verdade e o erro não devem ter os mesmos direitos. E é um princípio da lei natural. A lei natural é justamente a busca do bem para a extirpação do mal. Então, não pode se dar ao erro e à verdade, ao vício e à virtude os mesmos direitos. Isso vai contra a natureza do Estado, que é justamente algo soberano em via da autoridade concedida por Deus. O Estado Perfeito. tem por objeto unicamente promover o bem natural, para que desse bem que são os meios, a igreja promova o bem sobrenatural, que é o fim último do homem, o bem da salvação e a visão Uhum. beatífica.
Perfeito. Não, e é interessante ver isso, porque assim, eu fico imaginando como é que alguns católicos modernos aí, principalmente alguns continuistas, soubessem que, por exemplo, uma França católica, uma Espanha católica, pessoas de outro credo não podiam exercer cargos públicos. Não eram nobres, não podiam receber nobreza. Né? 1600, 1700, 1800. Não exerciam cargos públicos. Não podiam, era proibido por lei. Né? Isso é contra a liberdade religiosa. Porque pensa, um juiz. Tem um trecho no livro do, do padre de la Sus, né, da Conjuração Anticristã, onde ele vai falar de um é incrível isso. Eu vou ter que até falar de outros termos aqui para não dar problema. Mas enfim, o equivalente a vamos dizer, a um STR francês, né, o Supremo Tribunal Regional, o equivalente Supremo Tribunal Regional francês da época do padre de la Sus, tinham 12 juízes, os quais desses 12, 8 eram judeus. Agora, aí ele mostra aqui no livro que tem várias condenações, documentos e coisas de concílio falando que um judeu nunca poderia julgar um cristão. Um judeu nunca deveria existir qualquer ação coercitiva sobre um cristão. E óbvio, os papas estão falando isso não para os judeus, porque os judeus não fazem parte da jurisdição do papa, mas está falando isso justamente para os 6 cristãos, que não podiam colocar judeus, nesse caso aqui, judeus em algum cargo público, principalmente jurídico, assim. Né? Óbvio, isso foi evoluindo, né? Depois teve o protestantismo e tal. E em países católicos, protestantes eram proibidos de serem da nobreza, né? De exercer algum cargo público, ser do exército, se eu não me engano, acho que ser oficial do exército, sei lá, não sei. Enfim, o Eduardo deve saber sobre isso na França, depois eu até pergunto para ele. Mas enfim, essa é a verdadeira luta contra a liberdade religiosa. Não é chegar e matar um protestante, não é chegar e matar um budista. Isso é loucura, isso é pecado. Igual um muçulmano faz. Não, isso é pecado. Na Né? cabeça do continuista funciona assim. Não, assim, é interessante de ver, porque assim, o Estado, de certa forma, é o que eu falei, igual o cotidiano. Pô, você sempre vai vendo aquilo, etc, tem propaganda e tal. Cara, as coisas, elas penetram na nossa cabeça. As coisas penetram. O demônio, por que você acha que tanto desse tipo de lixo musical que hoje o Brasil, o mundo produz, vai criando toda essa coisa no jovem, principalmente no jovem, que só quer ostentação, só quer o materialismo, só quer o sexo, o Até material. mesmo as músicas, né, que eu particularmente escuto, como por exemplo músicas antigas, Sim, Nelson Gonçalves, Nelson Ned, eles trouxeram a mentalidade da época, uma visão muito naturalista no sentido de que nós não devemos amar arduamente alguém como sempre amamos, mas sempre aquela coisa da paixão, né, que quando acaba a paixão a gente tem que se divorciar. Isso acaba influenciando a mentalidade da sociedade. sim, Entendeu? perfeito. Esse sentimentalismo, esse romantismo, Sim, é o entende? romantismo, com certeza. Exatamente, é o romantismo que você percebe que na música em si não tem nada de errado ali, não tem uma letra pecaminosa, mas tem a exaltação da figura do homem, da figura da mulher, como se Exatamente. o homem fosse morrer por ela, como se ela fosse a coisa mais importante da vida dele. Isso influencia nas pessoas. Então você percebe que desde a época dos anos 50, anos 60, quando isso foi se propagando, fosse formando uma sociedade de neopagãos, uma Sim. sociedade afastada de Deus, né? Não, Então, é muito do cotidiano. o próprio divórcio aí que você comentou mesmo, se eu não me engano, é o Carlos Noguel ou o Carlos Bezerra que fala isso. Eu tava conversando até com a minha avó esses dias. E ela confirmou isso, é verdade. Como que o divórcio foi basicamente aprovado aqui no Brasil? Pelo Brasil ter um passado bem católico e tal, é evidente que o pessoal era contra o divórcio. Até porque Paulo VI era contra o divórcio, se eu não me engano. Então, assim, ali na década de 70, 80, muitos católicos eram contra o divórcio, o que é natural, normal, graças a Deus, né? E era proibido o divórcio, né? O divórcio ele só foi começar a ser aceito justamente depois de uma novela, que começaram a discutir o divórcio. Porque na novela lá mostra lá um cara que era muito católico e tal, muito devoto, assim, mas muito severo, um verdadeiro homem de família que exerce autoridade na mulher, e a mulher era vista como uma coitadinha e tal. Aí ela conhece um rapaz lá, que era muito gente boa, que ele era fofinho, e o marido dela ia lá, agredia ela, batia nela e tal. E aí sempre iam nessa, se separa dele, se separa dele. E eles eram casados, claro. E aí é muito engraçado que nessa novela aí, da década de 70, eles colocaram até um padre, né? Que o padre também é bem severo, é bem bravo, assim, o padre, né? Colocam ele no meio dessa trama aí, justamente também
para cada vez mais reforçar essa mentalidade anticatólica, essa mentalidade anticlerical do padre mau, do padre que bate nas crianças, do padre que, né, abusa de criança. Né? Então, assim, é sempre isso. Essa é a força da propaganda. Né? Não existe propaganda boa ou ruim, existe propaganda. Né? Falem bem ou falem mal, ou falem de mim. É isso. Pô. Essa é a máxima do mundo moderno, praticamente. Tá ligado? E principalmente dos inimigos de Exatamente. Nosso Senhor. Então, tal como a sociedade naquela época dessas músicas românticas e na época em que foram começando a citar o divórcio, como no caso citado pelo senhor, a gente vê um contraste no mundo de hoje que é o pior dos piores efeitos. Então, por causa disso, isto é, a aceitação dessas pequenas coisas, entre aspas, começou-se a aceitar o que as pessoas aceitam de forma geral hoje. Uhum. Então, eu sempre falo para minha mãe, né? Não só para minha mãe, mas para qualquer pessoa, né? Olha, você não tem moral, as pessoas não têm moral para falar mal de meninas, adolescentes que se vestem como meninos, com blusa larga, usando calça naqueles tênis grandes, né? Se você usa calça, porque foi a calça lá no início que Sim. foi causando essa aceitação normal para as meninas se vestirem como homens hoje em dia. Então quer falar do quê? Se você está sendo revolucionário também. E, assim, você falou ali, a gente tá falando de propaganda e tal, né? Dessa coisa assim. E eu volto até naquele tema lá como é que fala que eu até vi esses tempos atrás? Do Porta dos Fundos lá, daquele especial de Natal blasfemo, ridículo, sacrílego deles, né? Todo mundo falou a respeito daquilo. Os neocons, né, os católicos neocons, os evangélicos, até mesmo pessoas assim não tão esquerdistas, que nem não eram nem cristãos, nem católicos, nem nada, foram contra, né? E todo mundo falava daquilo. Esse é o trabalho da propaganda. Agora, quantas pessoas viram isso aí? Quantas pessoas ficaram sabendo, né, desse especial de Natal aí por causa disso? Né? Essa é a estratégia dos caras, né? Essa é a estratégia dos caras. Agora, voltando a falar aqui, nossa, a gente até se embolou um pouco aqui, já está até bastante tempo, mas enfim, só para terminar aqui, falar um pouco da questão do Vaticano I aqui e do liberalismo católico, que foi iniciado ali na França, né? Eu até falei disso um pouco nos vídeos sobre o modernismo, né, das origens do modernismo, das doutrinas filosóficas do modernismo, a respeito disso aí. Enfim, muitos católicos, né, ao ver toda essa revolução, principalmente na França, né, onde nasceu o catolicismo liberal, eles vão tentando, né, mesclar o catolicismo e o liberalismo, a revolução. Né? Então, o próprio padre Lacordaire o outro padre, que se não me engano é até citado na Conta Cura, ou na Mirarios, que é um padre francês, o João. Acho que você sabe qual é, eu esqueci o nome dele agora, não me veio à cabeça. Mas que eles fundaram um jornal, L'Avenir. É o Leminais do. Isso, Padre Lemenar. Eu Sei mesmo. sei como é eu só esqueci. Eles queriam juntar os princípios da Revolução Francesa com a doutrina da igreja. Foi justamente isso que aconteceu no Concílio Vaticano II. Mas não me Sim, lembro qual é perfeito. o nome do jornal. É L'Avenir, o futuro em francês. Enfim. Então, assim, o modernismo, a novela teologia também, eles começam aí. Nesse contexto de querer conciliar a revolução com a doutrina do Nosso Senhor. E é interessante de notar isso aí, porque, assim, teologia da libertação, evidentemente, ela tem um viés marxista. Mas essa visão materialista da fé, de que Nosso Senhor ajuda os oprimidos, de que Nosso Senhor veio para ajudar os pobres e tal, sem ter um viés intrinsecamente marxista, mas um viés materialista, ela não é de hoje. Na própria Novela Teologia, né, com o próprio Karl Rahner, com aquela questão do cristianismo secundário também, que foi inventado também por um alemão, que agora não me lembro o nome, eles têm claramente uma doutrina materialista de fé, que Nosso Senhor ele veio nos libertar, enfim, é toda uma conciliação de, por exemplo, libertar, sei lá, do comunismo. Nosso Senhor veio nos libertar do comunismo. Como os próprios neocons fazem hoje em dia, né? Como os Uma próprios neocons. correção. Não foi o Laminar, foi o Marc Sangnier, na revista Le Sillon. Lembrei agora. Não, esse aí é de São E Pio o. X, esse aí é de São Pio X. Eu tô falando de antes Assim, mesmo. sim. Então foi outra, né? Que até ele É, condenou na Notre Dame de Apostolique.
Isso, é. Esses erros também do Exatamente. Lecilon também são É, praticamente modernismo também. tá ligado. É a mesma coisa Uhum, sim, citada. sim, 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 tá ligado. E que São Pio X claramente, sabiamente condenou isso aí. Mas enfim, a gente já se alongou bastante também. No fim é isso, né? Todas as coisas, claramente, elas têm têm consequências, né? Então, assim, a crise no mundo moderno, a crise da igreja, ela não remonta a 1960, não remonta a 1917, né? Revolução Comunista. Ela remonta desde Adão e Eva, assim podemos dizer, né? Porque graças ao pecado original que vivemos toda essa calamidade aí que vivemos. Mas, enfim, As o pessoas dever têm uma nosso, visão muito reducionista, né, do que é realmente sim, a história, né? As pessoas pensam, a sociedade era boa e aí a partir da Revolução Comunista se propagou o ateísmo e os maus costumes. sim, Em sim, sim. 2021 eu pensava exatamente assim, porque todo mundo tende a ser neocon um dia, né? Então, Todo mundo já teve aquela pois fase é, Neocon, ANCAP, exatamente. Agora todo mundo já a teve. gente sabe, né, que as consequências essa revolta remonta naturalmente do primeiro revoltado, Lúcifer. Uhum. Mas o grande Sim, claro. precursor, né, que colocou em prática de fato tais coisas foi Lutero e toda a posteridade de Lutero, por assim dizer, né? Mas Sim. isso vem também de Duns Scott, né, da questão do voluntarismo, vem Guilherme de Ockham, né, com o seu nominalismo, né, exatamente toda a questão Guilherme Joachim filosófica. com o nominalismo, exatamente, que nega Sim, sim. as realidades universais, muito bem colocado, tinha esquecido. Mas também a questão do paganismo na Europa, né, depois de Sim. Constantinopla. Então, assim, é uma série de causas, né? Se a gente for falar propriamente de cada uma, é uma hora só para cada aspecto da Sim. Revolução, E que, de entende? certa forma, cada um também tem o seu campo de influência, né? Então, assim, Sim. é o que a gente acabou de falar. Guilherme de Ockham das Scots influenciou muito na filosofia. Então, o protestantismo influenciou tanto na esfera política, pública, quanto na religiosa, na mentalidade, né? Enfim, Lutero, então, assim, inclusive, né? Que bebeu sim, da sim. filosofia nominalista. O Sim, ele padre era um Júlio Maria de nominalista, né? Lombardi, no livro O Diabo, Lutero e o Protestantismo, diz que Lutero bebeu da filosofia nominalista e não conseguiu compreender São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e etc, Coitado, era muito pra etc. cabeça dele. Exatamente. É, Ele era pronto pra burro, né? Vinícius, né? De Turco. Sim, Ele era sim. burro. A burrice dele resultou a só a escritura, porque ele não conseguia ler os escritos da Igreja Católica e aí ficou só na Bíblia. Ele era um Zé Bíblia antes do protestantismo. Bem isso mesmo. Mas enfim. Bom, o que nós católicos devemos fazer? Rezar, eu acho que servir de exemplo para as pessoas ao nosso redor. Porque a gente falar com palavras é muito bonito e tal, mas aí quando a gente começa a exteriorizar isso nas nossas ações, se for péssimas ações, né, se for más obras, né, é claro que o pessoal vai ter uma má visão nossa, né. Então acho que a gente tem que santificar a gente mesmo através das boas obras, santificar os outros pelo exemplo, pelas boas obras, né, dar o exemplo, né, não servir de escândalo para as pessoas, sejamos pessoas retas, honestas, né. A questão de palavrão também é muito importante, não falar palavrão, esse tipo de coisa, não se misturar com gente mundana. É uma coisa, por exemplo, escola, trabalho, óbvio, você tem que conviver com as pessoas, né? É, mas não se misturar, sabe? Não se vender, né? Realmente não se prostituir, né? Pô, quer sair com algum amigo assim que não é católico tradicional tal, para tomar uma cerveja e tal, beleza, sai, mas não fique embriagado, né? Não fique falando de mulher, né? Não fique falando com essa coisa sensual, com essa coisa sexualizada, né? Vá lá, tenha o seu divertimento sadio e tal, e sirva de exemplo. Reze bastante. Acho que o mais importante hoje é fazer uma família, principalmente para gente que tem a vocação matrimonial, né? Fazer uma família, criar bem os nossos filhos, lotar de filho no mundo, tá ligado? Ganhar dinheiro, né? Claro, a gente precisa criar bem os nossos filhos, né? E acho que, sabe, assim, santificar todo mundo à nossa volta, né? Porque acho que, assim, a solução política, vamos dizer assim, primeiro que eu já acho que não tem solução política, sei lá, mas enfim, Deus tem suas cartas na manga, né? Vamos assim dizer. Mas se fosse ter uma solução política, eu acredito que viria de alguma autoridade superior, não superior no sentido sobrenatural, uma autoridade, sei lá, tipo exército, não sei. Algum general do exército se convertesse, tomasse o poder e instaurasse o reinado social do nosso Senhor. Seria até meio utópico isso, né? Mas, enfim, Deus tem suas cartas na manga. Então, assim, o segredo é isso, pô, salvar nossas almas, tá ligado? E guardar a fé. O mais importante, perante toda essa crise, guardar a fé. Eu acho que é o que é mais importante. Antes de falar do reinado social de Nosso Senhor na vida pública, deixemos que Nosso Senhor reine nos nossos corações, na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Bem, considerações finais, né? Tem um Uhum. ditado que as palavras de Mercúrio são rudes depois das canções de Apolo. Eu acho que você já falou tudo, mas
não custa nada ser rude e complementar. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, Eu sum via veritas et vita, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em Provérbios, salvo engano, capítulo 8, verso 7, diz, Veritatem meritabitur getum meum, ou seja, a minha boca publicará a verdade. Então Cristo disse ser a verdade, e a Bíblia diz para nós proclamarmos essa verdade que é Cristo. E a proclamação de sua divindade pela fé dos católicos vem justamente dos exemplos, como você bem falou, né? As pessoas muitas vezes acabam se apegando tanto à parte teórica, né? Digamos assim, das coisas, mas esquece de colocar em prática aquilo que se lê. Isso se alastra a todos, porque nós somos pecadores, nós estamos sempre Sim, sim. buscando a nossa aperfeiçoação ou a reparação dos nossos atos. Então, a solução é essa, né? Compreender os problemas e é se abster completamente do mundo moderno, sem ressalva. É se abster completamente de tudo que o mundo moderno coloca como dogma e recorrer sempre à tradição da igreja. E como sempre foi nos nossos antepassados, a solução é essa, não tem outra. Sempre vai ser Cristo. A solução, mesmo difícil, né? Existe no livro O Liberalismo é Pecado, do padre Félix Sadar Salvani, essa questão da tese e hipótese, né? Então, a tese é o fato absoluto. A hipótese é como nós devemos comportar a tese no caso hipotético de cada sociedade, de cada nação. Então, Uhum. independentemente do que nós estejamos passando, das dificuldades, a gente tem que ter Cristo como centro de nossas vidas e agir conforme Cristo sendo o centro de nossas vidas. Perfeito. É exatamente isso. Enfim, Gabriel, agradeço por você ter vindo aqui, pra gente ter trocado essa ideia. Foi bacana. Espero que o pessoal absorva alguma coisa. Espero que o pessoal tenha ouvido tudo. Acho que expomos de uma boa forma. E é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Dê um like no vídeo aí, compartilhe com o pessoal. E obrigado. Viva Cristo Rei, Salve Maria Imaculada.